Olá, boa noite, graça e paz. Programa Força para Viver, se iniciando, mas em uma sexta-feira. Hoje louvamos a Deus, estamos aí chegando no finalzinho do mês de janeiro, iniciando-se para o mês de fevereiro. Hoje, o início aqui com o irmão Regilânio, o pastor Felipe Conrado, logo estará aqui conosco no programa Força para Viver, com participação também especial. E vamos deixar essa surpresa um pouquinho mais para frente, né? De onde você estiver falando, dê seu like, compartilhe, é, interaja conosco, fale conosco, né, para que possamos juntos ter um programa gostoso, maravilhoso nessa programação Força para Viver. O cenário hoje aqui está um pouco diferente, creio que alguns já devem ter percebido, outros perceberão. Estou na cidade de Brejo Santo, aqui no Ceará, 75 quilômetros de distância de Juazeiro do Norte. Estou aqui hoje a trabalho e, graças a Deus, a oportunidade de apresentar mais um programa Força para Viver. A, a, a cidade de Brejo Santo, nós temos aqui também na cidade de Brejo Santo uma igreja, a Igreja Batista, a igreja onde o pastor Melquisedeque, né, está à frente, faz parte da associação. Louvamos a Deus pela vida do pastor Melqui e de tantos outros que estão aí trabalhando, né? Não esqueçam de vocês deixar seu like e fazer a sua interação. Amados, nós estamos aí chegando ao final desse mês, final do mêsinho de janeiro, e graças a Deus, né, notícias boas sobre essa questão da vacina no nosso país, não só no país, mas também no mundo, e isso é de suma importância para que tenhamos um pouco mais de tranquilidade, para que logo em breve tenhamos também, vejamos as coisas voltarem um pouco mais a normal, e dando uma olhada, dando uma pesquisada sobre essa questão, temos ao menos 73, né, 73 vacinas em todo o mundo, né, graças a Deus por isso. E dessas 73, estava dando uma olhada, 5 delas, né, tem tido um destaque um pouco maior, que uma delas, no caso, é a Moderna. A Moderna ela é feita nos Estados Unidos, né? Desde dezembro eles começaram a fazer esse trabalho com a vacina. Tem a da Oxford, né, AstraZeneca, né, a AstraZeneca da Oxford. Tem também a Bionet da Pfizer, né, que ela está sendo feita na Alemanha, ela é da Alemanha. Tem a Sputnik V, que ela é feita na Rússia, e essa da Rússia ela foi até aprovada antes mesmo de, de terem totalmente os testes que eles sempre pedem, mas nós temos também ela e a Coronavac, né, que já é bastante conhecida para nós aqui no Brasil, né? Como eu estava falando, louvamos a Deus porque estamos aí, né? Nós estamos aí caminhando para que as coisas retornem-se cada vez mais normal, e assim seja para a glória de Deus, não é isso? E, amados, também nós temos que refletir sobre essa questão, né? Porque é uma oportunidade. A gente vê muita luta, às vezes pessoas, irmãos, se levantando, vamos assim dizer, sobre essa questão da vacina. Bom, nós temos que entender também que, de uma certa forma, Deus, Deus tem usado a ciência, Deus tem dado ao homem sabedoria para poder cuidar do outro, cuidar do próximo. Então, essas vacinas, elas são importantes e, claro, né, isso aí é algo pessoal de cada um e que cada um deve ter a sua consciência, na sua consciência, a atitude, o que vai ser feito daí por diante.
E hoje, né, a última sexta-feira do mês, estamos aí se aproximando. Como tem sido esse mês de janeiro para você? Como você tem trabalhado nas suas expectativas? Como nós falamos na sexta-feira passada, a gente falou sobre a questão de projetos, de sonhos, de muitas coisas que nós programamos e para o decorrer de todo aquele ano, no caso desse ano de 2021. E como tem sido? Como tem sido os seus projetos? Como tem sido os seus sonhos para esse ano? Né? Comente, fale, vamos compartilhar um com o outro sobre essa questão dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Né? Hoje aqui, talvez você esteja sentindo falta do pastor Felipe, como eu falei agora há pouco. O pastor Felipe está no compromisso, mas ele já está aqui conosco. Ele vai estar falando um pouquinho da sua, de não estar aqui conosco agora nesse momento, mas louvamos a Deus por mais uma programação. Esperamos que você possa estar aí conosco. Quero desejar uma boa noite à irmã Gracinha, boa noite, minha irmã, graça e paz, Deus abençoe, espero que a irmã esteja bem, viu, minha irmã? E não esqueçam também de colocar seus pedidos de oração para quando a gente for no final da programação, orarmos pelos seus pedidos, pelos pedidos que vier, certo? Queridos, o Brasil é um país novo, é um país que temos aí mais ou menos há quase 6 séculos, né, 600 anos de vida, e um país que tem aprendido, ele está aprendendo a cada tempo que passa. O Brasil já passou por muitas situações, muitas coisas, e mais uma delas está aí chegando, né? Essa questão dessas adversidade que o nosso Brasil está passando. Eu falo nosso Brasil porque estamos aqui. Sabemos que está acontecendo no mundo todo de uma forma geral, mas me refiro ao nosso país. E quando eu me refiro ao nosso país, também me refiro na questão de igreja. Como nós temos agido e reagido dessa forma, né? O pastor Felipe, quando ele entrar, ele já está. O pastor Felipe ele pode estar chegando a qualquer momento, mas como a igreja, nós como igreja, temos reagido no decorrer desse tempo. 2020 acabou de passar. 2020 trouxe muita surpresa para todos nós. Para mim, como homem, como chefe de família e como servo de Deus também. E esse momento, além de trazer reflexão, nos faz também parar para pensar como devemos agir. Né? Opa, graças a Deus, é o pastor Felipe chegando. Boa noite, pastor Felipe, Amém, seja boa bem-vindo. noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo, o irmão Regilânio e nossos queridos amigos. Amém, pastor. Né? Pastor, falando aqui um pouco, eu iniciei um pouquinho rápido falando sobre a questão das vacinas, né, que tem surgido, e eu até fiz uma anotaçãozinha que em todo o mundo, até o momento, tem 73, né, 73 tipos de vacinas contra Muita coisa, né, meu irmão? isso, graças a Deus, 73, e destaquei 5 delas, que uma é a Moderna, que é feita nos Estados Unidos, da Oxford, né, a AstraZeneca, Sim. a, a Pfizer, da Alemanha, a Sputnik, da Rússia, e a Coronavac. Isso aqui na ordem, né, que eu encontrei que eles colocaram, né, a Moderna, ou seja, uma ordenzinha bem interessante. Agora, Aqui, ó. eu estava falando, pastor, que no tempo que estamos vivendo, no pleno século XXI, vemos o avanço que a ciência tem tido durante todos esses anos, mas mesmo assim nós vemos ainda pessoas que relutam um pouco, né, para poder até mesmo tomar essa vacina, esquecendo que Deus ele
dá sabedoria, discernimento às pessoas, usa a ciência também para poder cuidar do povo, como também do seu próprio povo. Eu estava pensando, pastor, isso também não seria um pouco também de orgulho da nossa parte como ser humano, por não querer, ou muitas vezes só olhar a parte negativa e não positiva de certas coisas que também acontecem na nossa vida? Muito bem, meu irmão. Primeiro eu quero cumprimentar, né, a todos que estão nos assistindo, acompanhando. Eu vou fazer aqui a leitura dos comentários. A irmã Gracinha da Silva tá. Boa noite, irmão Regilânio, graça e paz a todos. Né? Ela chegou no início do programa. A irmã Claudiana também, boa noite, graça e paz. A irmã Márcia Conrado está também nos cumprimentando. Boa noite, a paz de Cristo. O irmão Ailson Paiva, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a todos os ouvintes. O irmão Valmir Dias de Souza também está comentando aqui, amém, né, dentro um pouco do que o irmão vinha comentando, né? É importante, né, e a live de hoje, ela vai ter essa pegada de nós orarmos pela nossa nação, fazermos mais um dia de clamor pela nação. Os irmãos estão vendo, eu estou arrumado porque eu estava celebrando um casamento, né? Então, tivemos a celebração de um casamento aqui, mas tão logo terminou, eu vim aqui para o Força para Viver, né? Até comentei com alguns convidados, daqui a pouco chega a minha vez, né? Então, hoje eu sou celebrante, daqui a pouco chega a minha hora também. E precisamos orar por tudo isso, né? 70 e tantas vacinas, talvez quem está nos assistindo vai falar, meu Deus, e qual é a certa? Qual é a melhor? Qual é a boa? Qual é a que funciona? Se até os especialistas estão tendo dúvidas, estão tendo dificuldade de definir as coisas, imagine nós, né? E nós temos visto isso mesmo, muitas pessoas com medo, né, com receio, inclusive pessoas que até tomaram a vacina, mas tomaram bastante temerosas, porque fica aquela preocupação, né? E se não funcionar? E se tiver um efeito ruim? Se, ao invés de ajudar a prevenir a doença, causar aí um problema no meu organismo, né? E quando se fala que não foram feitos testes necessários, aí então que as pessoas se assustam mais ainda. Mas vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir para o Senhor, né? O Brasil ele já está nesse processo, já iniciou esse processo de vacinação, então vamos pedir para que isso seja bênção, para que isso seja algo que nos dê uma segurança melhor, uma garantia melhor, e que possamos em breve estar livre aí de toda essa turbulência de pandemia, isolamento, lockdown, fecha isso, fecha aquilo, e anda de máscara, né? A gente até tira aqui um pouquinho na hora da live, porque não tem ninguém por perto, e não pode reunir, e isso e aquilo. Eu acredito que o desejo de todos é a gente conseguir sair logo dessa crise, dessa problemática, e vamos clamar ao nosso Deus, né? O papel da igreja, orar, né? Orar, pedir a Deus e, assim, vamos dizer, ficar na torcida, vamos colocar dessa maneira, para que as coisas deem certo, para que as coisas encaminhem bem, né? Então, vamos ter um momento de oração por isso, e vamos ter uma palavra também voltada para isso. Daqui a pouco a missionária Mazé também vai estar aqui conosco, vai participar desse momento de clamor pela nação. E você pode colocar aí no seu comentário, desde já, você pode falar um pouco sobre isso, como você tem se sentido. Você está preocupado, está com medo da vacina, está com esperança, está alegre porque começou, e realmente nós temos visto aí muita turbulência, muita discussão, muita controvérsia em relação a isso, e só Deus para nos dar entendimento em todas as coisas. A irmã Elisete Conrado também está nos cumprimentando. Boa noite, filho. Boa noite, irmão Regilânio. A paz do Senhor a todos. Também está conosco aqui o irmão Rodilei Pinheiro, está também nos saudando. Boa noite, irmão Rodilei, que tem feito clamor pelas famílias às quintas-feiras, né? Geralmente eu não consigo participar porque o horário de 7h30
é o horário que geralmente eu estou aqui nas responsabilidades da igreja, né? Mas sempre que possível eu chego lá, nem que eu fique entre um pouco, saia, ou depois que a live termina, eu vou lá, dou aquela curtida, né? Dou um joinha, assisto uma parte da live, porque é oração pelas famílias, né? Isso é muito importante. Mas hoje vamos orar pela família brasileira, né? Pelo nosso povo, pela nossa nação. Amém. Vacinação entre os povos indígenas começou, né? Os irmãos acompanharam, né? Ano passado, o testemunho da missionária Ellen, o que aconteceu lá na aldeia dela, e a aldeia já foi toda vacinada, né? Amém. Certos menores de 18 anos não foram vacinados, mas muitos, né, de algumas aldeias não estão querendo se vacinar porque estão com medo do que a vacina pode causar, né? Mais que viram que fizeram pesquisa de morcego, não sei o que, estão com medo aí que a vacina, que é do morcego que tem nessa vacina, né? Então, desencontros de informação acontecem, mas ela está bem, né? Falei com ela, né? Ela está bem, graças a Deus. A aldeia, todo mundo está bem. Ficou um pouquinho, sentiu um mal-estar aí no primeiro dia, mas graças a Deus está bem. Então, os indígenas já sendo imunizados, eles precisam muito porque eles não têm um hospital, não têm medicamentos acessíveis, não tem médico na aldeia, só pela misericórdia de Deus. Eu quero cumprimentar a missionária Mazé. Sim, irmão Gilani, pode falar, daqui a pouquinho a gente coloca a missionária Mazé. Eu ia falar assim, que uma coisa que as pessoas também têm que entender é que alguma reação de primeiro assim, de frente, é até normal, porque quando nós tomamos vacina contra a gripe, eu acho que quem lembra quem tomou contra a N1 e outras gripes a mais, você toma, você fica um pouco doente, mas é algo normal e natural, Sim. porque o corpo vai reagir para criar os anticorpos. Então, alguém toma vacina e de repente sente-se ali um pouco mal, ele tem que entender que essa reação, né, não é para se assustar nem ter medo, pavor. O Brasil, pastor Felipe, eu estava dando uma olhada, o Brasil ele está sendo um dos países que está à frente na questão da vacinação. Mesmo a gente ter visto países que já iniciou a vacina antes, mas em questão de vacina da população, o Brasil ele não está ruim, muito pelo contrário, ele está muito bem, né? Glória a Deus por isso. Tem ficado à frente de outros países aí, até de primeiro mundo, para você ter uma ideia, tem ficado à frente de países de primeiro mundo. Então, isso é motivo de alegria, de agradecimento, de oração e lembrando, né, conscientizar aqueles que optarem para tomar logo a vacina, se caso sentir um mal-estar no início, é natural. A gente tira para uma criança quando vai tomar vacina também. Quantas crianças não adoecem, né, pastor Felipe? É verdade, meu irmão. E quero, como eu falei, cumprimentar a missionária Mazé Braga. Boa noite, tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor para vocês. Boa noite, tudo bem? Amém, uma grande satisfação recebê-la novamente no nosso programa Força para Viver. Deus abençoe a sua vida. Está aí em Aracaju, não é isso? Isso. Obrigada pelo convite também. Estou muito feliz pelo convite. Amém. Participar conosco aí do nosso clamor pela nação. Amém? Amém. E, meus irmãos, vamos então começar tendo já essa primeira rodada de oração, né? Pela vacina e também pela estabilidade, né, do país. A gente tem visto aí já desde muito as turbulências envolvendo as autoridades constituídas, guerra de poderes e tudo mais. Então, é um processo bastante desgastante, bastante preocupante, e precisamos clamar pelo nosso país, né? Então, vamos orar nesses dois sentidos. Todo esse processo de vacinação e pela estabilidade da nossa nação. Amém? Pedir para a missionária Mazé orar pela vacinação e o irmão Regilano, então, ora pela estabilidade do nosso país. Amém? Oremos.
Senhor Deus e Pai maravilhoso, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor tem providenciado o que tem de melhor, Deus, para os teus servos, para essa nação. Nós sabemos o teu amor por essa nação e por todas as nações. Nós colocamos diante de ti essa vacina. Nós não sabemos, Pai, como reagir diante de tanta confusão de informações, mas nós colocamos diante de ti, pedindo que o Senhor seja o nosso condutor nessa situação, que venha para benefício da nação, que venha para a saúde da nação essa vacina, que venha, Senhor, de uma forma que cada um possa ter a sua dose, possa ter a imunidade, Deus, dessa doença tão destruidora. Nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, quero nesse momento, Pai, colocar o país diante do Senhor, a parte política desse país, Senhor. Ó Deus, colocar os governantes, desde os prefeitos, vereadores, até a autoridade do executivo, Senhor, até o presidente da República, Pai. Tem misericórdia, Pai, meu Deus. tem misericórdia, Senhor, desses homens e dessas mulheres, Pai, que estão à frente desses cargos, Senhor, que foram escolhidos pelo povo para poder ajudar a nação, para representar a população, Senhor. Mas o que vemos é muito mais guerra de interesses e não só o teu povo está sofrendo com isso, como também toda a nação brasileira sofre, Senhor, porque há instabilidade, as coisas, Senhor Deus, acabam se desvalorizando e se desrespeitando, Senhor, onde o próximo acaba se desrespeitando, Senhor. Tem misericórdia, Pai, que o Senhor, que o teu Espírito Santo visite cada um deles, que teu Espírito Santo coloque temor e tremor do Senhor na vida deles, para que eles venham verdadeiramente governar para a população brasileira, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, porque investidores olharão e verão instabilidade, não apostarão, não virão, Senhor, trazendo recursos, não irão, Senhor, no lugar de investir no país, farão é fugir, Pai. Ó Deus, abençoa os governantes, abençoa os prefeitos, os vereadores, nossos governadores de cada estado, Senhor, desse Brasil, Pai. Dá a eles sabedoria nesse momento difícil, dá a eles discernimento, Senhor, nesses momentos difíceis de pandemia. Ó Pai, essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar diante do Senhor também, ó Deus, os profissionais de saúde que têm trabalhado, muitas vezes sofrendo exposição para cuidar das pessoas, para socorrer. Eu quero te pedir, ó Deus, também pela vida das pessoas que estão desempregadas, os comerciantes, Amém, que dependem, ó Deus, de vender a sua mercadoria, pessoas que fazem investimentos, têm negócios, empresas, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, todos os que estão durante esse tempo passando por alguma crise, estão ficando sem expectativa. Ó Deus, tem misericórdia da vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem em socorro de cada um de nós, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Missionária Mazé, né? A irmã que muitos anos ali à frente juntamente com seu marido, né? O missionário Gilberto, e ali da Igreja Batista em Marisópolis, né? Como a irmã vê o papel da igreja em todo esse cenário que nós estamos vivenciando atualmente? Então, a princípio, né, quando começou a pandemia e a igreja foi mudando também o jeito, né, de cultuar, de buscar, diferente de antes da minha juventude, eu fiquei sem entender muito bem como me colocar e comecei a orar a Deus sobre essa questão, Deus e a igreja, né? E
Senhor tem falado muito no meu coração sobre ficar na posição de igreja, na perseverança, na fé, no amor. Quanto, como o irmão orou, você falou também, o mundo está na contramão, né, do amor, da paz, da harmonia. A igreja precisa permanecer nesse amor. Quando a Bíblia fala que em se multiplicando a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ele está dizendo, mais vós, se permanecerdes, né, em mim, então vocês serão salvos. Então a gente realmente precisa ficar na posição. A gente não pode simplesmente sair correndo com a multidão desesperada, né, com a mão na cabeça. A igreja precisa se posicionar com jejuns, com orações, com perseverança, com esperança, né, na resolução, naquilo que Deus tem para nós como povo, né? A gente realmente precisa ficar nessa posição de amor, oração, fé, perseverança. Eu penso e tenho sido instruída por Deus dessa forma. Amém, amém. Eu quero cumprimentar mais algumas pessoas que estão me saudando. Uma irmã Chaguinha, Paz Senhor, Pastor Felipe, irmão Regilânio. Irmã Elisângela Ribeiro também está comentando. Pastor Felipe, a paz do Senhor, estou assistindo daqui de Rio das Ostras. Também está conosco o irmão Valdemir Davi, né? Aqui nos comentários. Estou vendo aqui alguns irmãos interagindo, né, durante a oração. Então, muito bom saber que o povo de Deus está nessa noite reunindo em diferentes cidades do país, mas está unido em oração por nossa nação. E é como a nossa querida missionária falou, né? A igreja ela precisa estar na posição, né? Então, hoje, nós estamos aqui na posição de servos de Deus, de povo de Deus. O irmão Angelani está, inclusive, no Brejo Santo, né? Viajando. Hoje foi um dia assim. Ontem eu estava falando com o irmão Regilani, como é que a gente vai fazer a live, né? Porque eu tenho casamento, o irmão viajando, mas Deus, ele provê todas as coisas. E a gente está assim na posição de povo de Deus, né? Como eu falei no início, né? Não adianta eu, nesse universo de tantas informações e tantas desinformações, né? Que tem aquelas informações que não são para informar, são para desinformar, né? A gente tentar aqui discutir as coisas, os argumentos, tentar fazer uma análise técnica de qual vacina é melhor, que nós podemos fazer, e o melhor que nós podemos fazer é colocar a nossa esperança no Senhor, orar, pedir para que Deus esteja à frente de todo esse processo e nos dê o discernimento. Então, você que está aí pensando, e agora? Eu tomo, eu não tomo? Vou esperar todo mundo tomar, que aí eu vou ver o que acontece, aí, por último, eu tomo logo na frente para, se acontecer alguma coisa, minha família já sabe e já se cuida. Enfim, ore a Deus e peça discernimento, né? Peça para que Ele te ensine, te mostre, e precisamos colocar a nossa fé em Deus. E é interessante um acontecimento, né? Conversando com a missionária Ellen, ela comentou comigo que a colocação que alguns fizeram, né, de que, colocando em xeque, né, essa questão de fé em Deus, de se tem fé, se não tem fé, e se quem está tomando a vacina é porque não tem fé, e coisas semelhantes. E aí eu lembrei o seguinte, quem lançou uma tentação, né, falando para Jesus colocar a vida dele em risco para provar que tem fé, foi Satanás. Então, a fé, conforme a Bíblia nos ensina, nos direciona, ela não é uma fé que eu vou colocar minha vida em risco para eu provar que tem fé. Não é dessa maneira, né? E quando Satanás falou, olha, se você é filho de Deus, né? Mesmo, vai lá, joga daqui abaixo, que Deus vai te guardar. Jesus, ele falou, olha, também está escrito, não colocarás o Senhor teu Deus à prova, né? Então, cuidado, não é o momento de nós, como igreja, querer botar Deus à prova, nem querer colocar risco. Precisamos realmente ter
toda, né, a sabedoria, precisamos ter todo o discernimento, e o papel do povo de Deus nesse momento é justamente acolher as pessoas, é ser um refúgio para as pessoas que estão tensas, aflitas, assustadas, amedrontadas, né, entrando em desespero. E o povo de Deus precisa ser aquele que tem em tudo isso e consegue ter paz e serenidade. Amém? Então peça para que Deus dê paz ao seu coração, dê calma, dê serenidade. Não devemos nós sermos aqueles que vão transformar tudo isso num turbilhão, né? Nem colocar as pessoas em mais desespero e mais dúvidas. Precisamos ser aqueles que vamos saber sentar com as pessoas, olhar, ouvir, né? Se ela está com medo, ela precisa, né, de um ombro amigo, de alguém para lhe dar força. Se ela está esperançosa, ela precisa também ser orientada para que a esperança dela esteja em Deus e não no homem. Se ela está sem esperança, entrou em desespero, ela precisa renovar a esperança dela em tudo isso. E eu gostaria de saber como você está diante de tudo isso. Você que está nos assistindo, como é que está o seu coração nesse momento? Como é que você está diante de tudo isso? Amém? Como é que estão as coisas aí na sua cidade? Você pode compartilhar um pouquinho como está na sua cidade, no seu sítio. Está conosco aqui, por exemplo, o irmão José Alves. Né? Irmão José, ele é lá de Baixio, né? Do Canto. Então, seja muito bem-vindo, né? De volta. Ele que sempre vinha acompanhando. Hoje eu mandei o lembrete para ele, né, estar aqui conosco. Então, Deus abençoe os irmãos de lá de Baixio do Canto, né? E eu já ouvi de comunidade que as pessoas estão com medo de que vão virar morcego se tomar a vacina, porque a vacina foi feita, a doença veio do morcego, logo e associa de alguma maneira, né? Outros estão achando que estão com medo de criar alguma doença, de modificação genética, até porque é uma tecnologia totalmente nova, é uma informação totalmente nova. Então, como é que você está diante de tudo isso? Como é que está a sua comunidade? E vamos orar, né, para que Deus ele possa nos dar essa tranquilidade, tirar todo o pensamento, né, que não venha dele, porque o inimigo ele também faz isso, ele quer tirar a nossa paz, ele quer nos amedrontar, mas precisamos de fato ter discernimento para saber qual é a direção que nós devemos dar para as nossas vidas diante de tudo isso. Felipe, pois não. O senhor falou aí sobre essa questão da igreja ser um ombro amigo, né? Aí eu estava lembrando aqui que Jesus falou que nós devemos ser sal e luz. Então, esse é o momento da igreja ser luz para as pessoas, né? É o momento da igreja ela ser aquela luz no final do túnel, né? Eu não sei como a missionária, a irmã Mazevede, se ela também concorda e o que ela teria mais a acrescentar sobre essa questão da igreja ser luz nesse momento, nessa posição que ela falou. Eu concordo, sim, com o irmão, e tenho pregado isso, até já comentei com o pastor Conrado, sobre essa questão, que a gente tem que falar, tem que ser sal, tem que ser luz, nós precisamos ensinar o perdão, a gente precisa ensinar a orar por autoridades, não está batendo de frente, né, como muita gente às vezes faz, e tem feito ultimamente com as autoridades que o Senhor constituiu, que a gente queira que não, Ele permitiu, Ele é Deus. Vamos orar, né? Eu tenho dito isso, ao invés de criticar, a gente deve orar, né? Já no passado teve um governo que eu não gostei, mas Deus me ensinou a orar por esse governo e orar pelo nosso país. Essa é a posição da igreja. Eu creio que é exatamente jogar água na fervura, né? Curar a ferida, tentar mostrar o lado de Cristo nessa situação. Amém. Amém. E, pastor Felipe, sobre isso que ela falou, né, é interessante que não é que nós, cristãos, não vá
estudar, entender sobre políticas e cobrar, porque graças a Deus estamos num país livre e que nós temos o dever de cobrar das autoridades. Mas isso também demonstra que temos um limite e uma responsabilidade, né, pastor? Assim como a missionária ela falou. Isso. O nosso papel como igreja é esse, né? Orar, ser sal, ser luz. As outras questões são coisas que uma pessoa que se identifique com isso, ela até pode, né, se envolver de uma forma, se aprofundar mais no tema, mas se eu não me aprofundar no tema, mas eu estiver orando, eu estiver sendo sal, estiver sendo luz, eu estou fazendo meu papel com a igreja. Se eu for um especialista no assunto, mas eu não souber orar, interceder, ser sal, ser luz, não adianta eu ser um especialista no assunto, porque eu não estou sabendo ser igreja, né? Então, esse é o grande diferencial e a grande análise que nós precisamos fazer. Nós vamos ser sensíveis ao que está ao nosso redor, né? Temos informações hoje mais fáceis, mais acessíveis, tanto informações como desinformações, como já falei, mas nós vamos perceber o que está ao nosso redor, o que acontece na nossa sociedade, as posturas e posicionamentos das nossas lideranças, os projetos, as expectativas, né? Saiu, por exemplo, o calendário de vacinação, a gente está ligado, e aí a gente vai ter aquela questão se o estado que está mais adiantado, o estado que está mais atrasado, aí, claro, a população vai cobrar, vamos lá, seu prefeito, seu governador, vamos fazer aí o nosso calendário, e daí por diante. Mas hoje eu senti realmente o desejo de nós trazermos à consciência o papel da igreja em meio a tudo isso. Amém? Eu vou ler aqui mais alguns comentários e depois o irmão Regilane vai deixar uma mensagem, né, bíblica, e vamos ter depois um outro momento ainda de oração, e a irmã Mazé também vai falar ainda mais um pouquinho, mas a irmã Chaguinha falando aqui sobre lá em Aurora, né? Estamos aqui na expectativa, queremos vacina já, e dando risadas, né? E estamos Deus em primeiro lugar. O irmão Ailson está comentando, por motivo de saúde não vou para a igreja, como sinto falta da comunhão com os irmãos, sinto muita tristeza, né? O irmão Ailson que foi acometido do Covid, né? Deus o livrou, né? Graças a Deus ele estava indicando, né, para preparar preventivamente para a doença. Então, quando a doença veio, o organismo resistiu, né? Não foi algo fatal para ele que já é população de risco, mas, de certa forma, ele sofreu algumas consequências e sequelas da enfermidade e algumas vezes ainda se sente mal, tudo. Então, vamos orar, né? Por isso também, porque tem aqueles que já se contaminaram, tem aqueles que já perderam parentes, então, infelizmente, chega um pouquinho tarde, né? Vamos dizer, a possível solução, mesmo que possível, chega um pouquinho tarde, mas vamos orar também nesse sentido. E se você tiver algum pedido de oração, você pode compartilhar aí, desde já conosco, que nós vamos, ao final, orar mais uma vez pela sua vida. Amém? Irmão Regilânio, está aí com a palavra. Amém, pastor Felipe. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo com resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Vamos ficar até aqui o versículo 7. É a carta de Paulo ao jovem Timóteo, o pastor Timóteo,
É uma carta bastante conhecida e que nós usamos muito o versículo, o capítulo 2 do versículo 5 em diante, para reportar de um só Deus e um só Salvador, sem nenhum outro. E quando nós olhamos um pouco antes do contexto, de tudo aquilo que Paulo passa para Timóteo, Paulo escreve essa carta, segundo alguns historiadores, após um período que ele já sai da prisão, antes de ser preso novamente, ele começa a instruir e ele fala justamente sobre essa questão, antes de tudo, ou como alguma versão eu estava dando uma olhada, diz, acima de tudo, recomendo que façam súplicas de orações ou façam orações em súplicas, né? Com intercessões e ações de graça por todos os homens. Interessante que quando ele fala todos os homens, ele não está buscando distinguir quem é, se vai ser só os irmãos da igreja, se não vai ser a autoridade, se não vai ser o seu vizinho, o meu vizinho, se não vai ser os nossos pais, irmãos, primos, parentes, não. Se vai ser aqueles que gostam de nós ou que não gostam de nós. Paulo ele não está colocando classificação. A palavra de Deus está sendo clara por todos, todos os homens. E homens, aqui, o homem sapiens, né? A questão homem, mulher, ele está dizendo todos. E ele começa a destrinchar um pouquinho mais pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Agora imagine, irmãos, há mais de 2000 anos, um homem que era perseguidor da igreja, ele se converte, ele tem um encontro com Cristo, ele começa a divulgar a palavra de Cristo, ele começa a ser o apóstolo dos gentios, ele começa a sofrer perseguições, como nós vemos nos relatos dele, e a igreja começa a crescer através da vida dele, e pessoas também começam a passar pelas mesmas situações, perseguições, dificuldades, e ele fala, ore por todos. Todos nós conhecemos a história da igreja, todos nós sabemos que a igreja passou por dificuldade, perseguições, pessoas foram mortas por causa da fé, pessoas viraram mártir por causa da palavra de Deus, por causa da pessoa de Cristo, e hoje nós estamos aqui justamente por causa dessas pessoas, essas pessoas que deram suas vidas por amor a Cristo. Agora, imaginemos hoje nós, por que nós hoje não vamos orar pelas nossas autoridades, independentemente de quem seja? Seja seu prefeito, seu governador, seu deputado, senador, seu presidente ou não? Porque nós, como cristãos, muitas das vezes, nós preferimos colocar a nossa parte ideológica acima de qualquer coisa, seja para acusar, seja para defender, seja para não ver os erros, ou seja para ver onde não tem, não importa. Porque nós estamos aqui, irmãos, nós esquecemos muitas das vezes, nós estamos aqui de passagem. Aqui não é nossa pátria, aqui não é nossa terra. A nossa pátria é, como diz os irmãos pentecostais, é as mansões celestiais. Nossa pátria não é aqui, nossa pátria é estar com Cristo. Oração, porque isso é bom e agradável perante Deus. Interessante que na NVI ele não diz isso é agradável a Deus. Não, ele diz isso é agradável perante Deus. Perante Deus. Quando nós olhamos isso, perante Deus, nosso Salvador. A palavra de Deus diz que todos aqueles que tomam passo de fé em Jesus saíram das trevas, passaram para a luz e estão na presença de Deus nas mansões celestiais. Estamos aqui, mas estamos na presença de Deus. Deus está conosco. Então, perante Deus, todos os dias, é agradável a Ele a nossa conduta de vida, o testemunho que nós damos por palavras, ou seja, quando abrimos nossa boca para pregar o Evangelho, ou com nossa conduta de vida, como eu falei, como também as nossos momentos de orações, nossos momentos de devoção com Deus, de contemplação. Isso é agradável, porque Ele deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a verdade? É Cristo. Como nós, irmãos, vocês que nos assistem, muitas vezes a gente fala da igreja perseguida, nós falamos de
irmãos que são mortos por questão da sua fé, são decapitados por outros aí, por não crer em Cristo, simplesmente porque creem, perdem literalmente a cabeça, mas essas pessoas, elas oram. A gente vê testemunho de irmãos que oram pelos seus líderes. E interessante que no livro chamado Maravilhosa Graça, na época da Cortina de Ferro, houve a proibição da religião, de as pessoas cultuar qualquer coisa que fosse a Deus, a Jesus ou a qualquer outra religião, mas quando alguém era descoberto e quando era morto por não negar a sua fé, sabe o que acontecia? As pessoas se reuniam e saíam nas ruas dizendo que perdoavam, oravam e que perdoavam. Então, nós não devemos ser diferentes. Nós, em nosso país, devemos orar para que Deus tenha misericórdia, para que Deus abençoe, para que essas vacinas, independentemente do nome, da nomenclatura delas, elas venham ser eficazes na vida dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos e dos nossos semelhantes. Orar para que Deus dê sabedoria aos nossos líderes, para que o dinheiro meu e seu, que são tirados dos impostos, verdadeiramente eles venham ser aplicados para a glória de Deus. Então, pastor Felipe, era isso que Deus tinha colocado no meu coração, para que nós venhamos refletir, pensar, para que nós venhamos, de uma certa forma, honrar a Deus, orando pelas nossas autoridades, né? Como eu disse, seja do prefeito ao governador, aos deputados, até mesmo à presidência. Porque, como a missionária falou, né, Deus permitiu. Então, se Deus permitiu, é porque nós não temos que ir contra a vontade dele, sim orar por essas pessoas, pastor. Amém, amém. Então vamos fazer nosso segundo momento de oração. Quero cumprimentar antes disso o irmão Herberson. Deus vos abençoe, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Já aqui a irmã Claudiana, né? E a irmã Chaguinha está dizendo também, um pedido de oração é o de agradecimento por todas as bênçãos recebidas e por todos os irmãos em Cristo Jesus. Amém? Então vamos orar, meus amados. Vamos orar mais uma vez. E é importante nós colocarmos em tudo isso, né? Como fala, ore pelas autoridades, né? Nós precisamos orar pelas autoridades constituídas da nossa nação. E orar para que tenhamos uma vida melhor, mais sincera. Claro que uma vida livre, isenta de problemas e de sofrimentos, nós vamos ter somente no céu. Mas que, enquanto aqui vivermos, que possamos viver da melhor maneira possível, né? Problemas virão, sofrimentos, mas que possamos ter uma vida tranquila. Amém? Então, vamos colocar diante do Senhor e vamos fazer nesse sistema, né? Cada um fazendo uma oração. Missionária Mazé, você ora pedindo a Deus pelas autoridades da nossa nação, para Deus dar sabedoria, discernimento, equilíbrio em todo esse processo. Amém. Amém? Eu vou orar no sentido de termos uma vida tranquila, né, pelo bem-estar do povo, né, para que tudo isso resulte numa melhor qualidade de vida para cada um de nós. E eu vou pedir para o irmão Regilânio, né, orar então pelas igrejas espalhadas por todos os lugares do país, né, para que elas possam ser sal e luz aonde elas estiverem instaladas. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, nós colocamos, Senhor, com o nosso amor, ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, todas as autoridades do nosso país diante da Tua presença. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, invocando o Teu nome,
porque nós sabemos que precisamos, Deus querido, interceder pelas nossas autoridades e não rejeitar, criticar ou qualquer outro tipo de ação contrária à tua vontade. Nós colocamos, Pai, diante de Ti o nosso presidente, colocamos, Pai, diante de Ti os ministros, os governadores, os prefeitos, Senhor, em nome de Jesus, dê sabedoria, dê entendimento, Pai, para cada um, para que possa fazer conforme o que o Senhor já planejou. Deus, desperta o Brasil para orar pelas suas autoridades, Senhor, porque a tua palavra nos ensina dessa forma. Nós oramos, Pai, por um Brasil melhor, mais obediente, um Brasil mais humilde, mais sujeito, Senhor, à autoridade constituída e principalmente à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, meu Deus, honrando o teu nome, em nome de Jesus, o teu Filho, Pai. Amém. Ó Pai, ainda na tua presença, eu venho te pedir, ó Deus, para que o Senhor possa abençoar nosso país de modo que tenhamos uma vida pacífica, tenhamos uma vida tranquila, tenhamos, ó Deus, uma vida, ó Deus, onde possamos a cada dia ter o necessário, ó Deus, ter as nossas necessidades supridas, possamos o pão nosso de cada dia, que possamos, ó Deus, ter proteção contra a violência, e possamos, ó Deus, ter serviços para o cuidado da saúde, do crescimento, do aprendizado. Ó Deus, que o Senhor possa proteger as famílias, possa proteger as crianças, possa proteger de uma maneira muito especial os mais vulneráveis, possa proteger a população idosa, ó Deus, que já tem a sua saúde debilitada e vive tantos riscos, e que o Senhor nos dê paz, ó Deus, que todas essas investidas que o inimigo tem feito contra a nossa nação, para tirar a nossa paz, para gerar mal-estar, para gerar brigas, para gerar contendas, que as ações dele sejam repreendidas e caiam por terra em nome de Jesus. Ó Deus, queremos pedir um país melhor para viver, ó Deus, que todas as mazelas, ó Deus, da nossa nação sejam tratadas e curadas, Pai, em nome de Jesus. Agradecemos por tudo que temos no país, somos gratos a todas as bênçãos que o Senhor já nos concedeu, reconhecemos que o Senhor tem nos dado, de uma forma geral, as necessidades fundamentais, mas pedimos a Deus por tudo aquilo que ainda precisa ser tratado, melhorado, que o Senhor entre com providência também no nosso país, para que a população possa ter uma vida melhor, uma vida de qualidade, uma vida e vida em abundância, conforme o Senhor diz na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Pai, quero nesse momento, Senhor, te pedir pelo teu povo nesse país, pela tua igreja, Senhor, pela tua igreja espalhada pelos 4 cantos do Brasil. Ó, Pai, sei que tem muitos que estão orando, sei que tem muitos, Senhor, que estão clamando, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor graça, pedindo ao Senhor que nos livre, Senhor, de todo mal, de tudo aquilo, Pai, que pode prejudicar o teu povo. Mas eu te peço em especial, Senhor, por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda, Pai, ficam relutando em orar pela nação, em orar, Senhor Deus, como um só povo, como a oração que Jesus fez, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, que venhamos ser despertados, que venhamos, Senhor Deus, acordar, que venhamos acordar, Pai, tirar os olhos do nosso próprio umbigo e olhar para o povo, olhar para esse país, clamar a Ti, Senhor, tua misericórdia, clamar a Ti, Senhor, para que venhamos, assim como já foi falado hoje, ter vida tranquila e em paz, ter uma vida, Senhor Deus, que glorifique o Teu nome, Pai.
Ó Deus, em Amém. nome de Jesus, repreende toda investida de Satanás, toda mentira sobre o teu povo, e que teu povo, Senhor, também venha entender que o nosso lugar não é aqui, que estamos aqui, Senhor, para ser luz, para ser sal, mas não estamos aqui, Senhor, para morar, não estamos aqui para ficar. Estamos aqui, Senhor, para trazer sabor, estamos aqui para clarear as vidas que necessitam e que precisam do Verdade. Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia, une o teu povo, que o teu povo deixe as diferenças de lado, que o teu povo, Senhor, não venha flertar com o poder político, mas que venha, Pai, se quebrantar, se humilhar diante de Ti, colocar o joelho diante de Ti, para que Amém. venha clamar ao Senhor. Oh, Senhor, tem misericórdia, Pai. Essa é minha oração pelo teu povo. Abençoa, Pai, cada irmã aqui presente, de várias denominações que está nos assistindo nesse momento, e também por aqueles que irão nos assistir, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um deles, para a honra e a glória do teu nome. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Missionária Mazé vai ainda deixar uma palavra com os irmãos e logo em seguida estaremos orando pelos pedidos pessoais. Já temos aqui o pedido da irmã Chaguinha e você pode ainda compartilhar aí no chat também seu pedido pessoal de oração. Amém? Vamos orar também pela vida do irmão Ailson, né, que compartilhou a dificuldade que ele tem tido e os demais pedidos que vierem nesses próximos minutos. Amém. Comigo agora? Amém. Pastor Conrado? A irmã está com a palavra. Oh, sim, correto, está certo, pastor. Então, irmãos, diante de todas essas coisas, o que nós já falamos aqui hoje, questão com autoridade, questão dos temores, né, que nós temos em relação a essa vacina feita quase que numa panela de pressão, né, para cozinhar mais rápido, para fazer mais rápido, e a gente realmente fica assustado e indeciso sobre as decisões que nós temos que tomar. E como igreja, volto a dizer, né, nós somos aqueles que têm que estar trazendo luz ao povo, equilíbrio, né, aconselhamento e tudo. Então, em 2 Timóteo, irmãos, capítulo 3, ele vai falar sobre os últimos tempos. Ele vai falar que são tempos difíceis. E no meio dessa pandemia toda, a gente está exatamente vivendo dentro de um tempo difícil, de pessoas que a gente já não pode mais confiar, né, na maioria das vezes. O texto vai dizer, sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, né? Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, né? E vai aí até o 4, ainda tem o 5, mas eu quero me deter aqui para lembrar para vocês que nós realmente estamos vivendo tempos que estão encaixadas essas personalidades aí com esses pecados, né? Com a falta de amor, o ódio, a mágoa e tantas outras coisas que atrapalham a nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E Timóteo vai
Paulo vai falar isso para Timóteo, mostrando para ele a situação e mostrando também o posicionamento dele. Fala, você não é desse jeito, né? Você precisa estar exatamente conectado com as sãs doutrinas, né? E fazendo a vontade de Deus. Mateus 24, no 12 e no 13 também, citei agora há pouco, e vai falar que em se multiplicando a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que nós estamos vendo também nesse tempo presente, o amor que vem da parte de Deus esfriando no coração de muitos, né? Mas ele vai falar no 13, mas aquele que perseverar será salvo. Aquele que ficar em Cristo, aquele que permanecer em Cristo, esse será salvo. Essa é a nossa posição, como nós já falamos aqui. A igreja precisa ficar na posição de perseverança, de fidelidade a Deus e ao seu Cristo, né, ao seu Filho Jesus. Nós precisamos ficar na fé em Cristo Jesus e na oração. E através dessa oração, a nossa nação, a nossa cidade terá paz. A Bíblia vai falar em Jeremias, no capítulo 29, lá no 7, ele vai dizer, orai pela paz da cidade, né? Que eu coloquei vocês, porque na sua paz, vós tereis paz também. Então, nós teremos paz quando nós oramos pela nossa vizinhança, quando nós oramos pelo nosso estado, quando nós oramos pelo nosso país. É assim que se faz paz, né? Orando e clamando a Deus e sempre procurando conduzir aqueles que estão perdidos. Eu creio que para nós, os servos do Senhor, se torna fácil um tempo desse pelo conhecimento da palavra de Deus. Mas e aqueles que não têm a palavra de Deus, que não se aproximaram de Deus, conhece Deus, sabe do seu Filho Jesus Cristo, mas nunca tiveram um relacionamento genuíno com Deus, né? Essas pessoas, elas estão dentro dessa situação, tanto da pandemia, como na questão do governo e da desordem nos países. Esse povo, eles estão como cego, né, no meio de um tiroteio. Eles não sabem para onde ir, como fazer, que reação ter, né? Então, a igreja agora entra aqui com um papel de orientação, de mostrar o caminho, como o irmão Regilane falou, nós devemos ser a luz, né, que é a luz de Deus que está em nós para brilhar na vida desse povo e para mostrar o caminho para esse povo. Orai pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz também. Amém? E uma das coisas que tem vindo também no meu coração, além de estar cheio do amor de Deus, da fé, da esperança, né, e da pregação do Evangelho, é falar com Deus, é conversar com o Senhor, com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso guia. Em relação às vacinas, por exemplo, nós temos dúvidas, né? Eu mesmo tenho o meu pé atrás, eu não sei, na realidade, não é nem por questão de vir desse ou daquele país. A minha questão é pela rapidez com que foi feito. Mas eu tenho o Espírito Santo, e isso me traz um conforto muito grande, de saber que eu posso perguntar para o Senhor e Ele me dizer se eu devo ou não tomar, e se eu não tomar, eu ficar em paz. A Bíblia diz que a paz é o árbitro, né, no nosso coração, é o juiz. Então, se eu ficar em paz, está bom. Mas se me incomodar para tomar, eu vou tomar e vou orientar outras pessoas que façam o mesmo, que procurem saber do Senhor que posicionamento tomar, se tem que tomar uma vacina dessa, se não, como eu devo agir em meio às situações do governo, de tudo que vem acontecendo. O Senhor, certa vez, me ensinou sobre isso, que
existia uma certa vez uma roda e as pessoas estavam fazendo muitas críticas do governo, não era esse governo da agora, e eu fiquei ali naquela situação e comecei a orar no meu espírito, Senhor, qual é o nosso posicionamento? E ele disse, vocês têm o poder da oração. E eu falei imediatamente para o grupo, nós estamos errados. Nós temos o poder dos joelhos no chão. Nós temos a capacidade como igreja de interceder por esse país, de interceder por nações, e Deus ouvir a nossa oração. Se a gente for protestar numa praça, talvez a gente vá ser apedrejado, preso ou até morto, né? Mas se nós entrarmos nos nossos quartos e a nos ajoelharmos diante do Senhor de toda a terra e clamar a esse Deus pela nossa nação, não vai ser preciso nenhum tipo de burocracia para que a gente seja ouvido. O Senhor vai escutar as nossas orações e Ele vai atender. E Ele vai responder segundo o seu parecer, segundo a sua vontade. Amém? Então, fale com Deus, fale com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus Cristo. Eles estão conosco, eles nos acompanham, né? Nossos guias, nossos orientadores, e a gente precisa, como igreja, depender muito mais de Deus agora, muito mais do que antes, né? Nós precisamos depender do nosso Deus para todas as coisas, inclusive para fazer todo e qualquer tipo de aconselhamento a pessoas que não têm conhecimento com a palavra de Deus. Nós precisamos da orientação do Senhor para não falar de nós mesmos, mas para falar daquilo que o Espírito Santo está manifestando dentro do nosso ser. Porque essa é a tendência, né? Um é do partido X, o outro Y, e assim cada um defende o seu partido, e de repente vira uma confusão. Mas diante da palavra do Senhor e da oração, a gente pode perguntar a Deus como nos posicionar, como responder, como agir diante das circunstâncias, seja ela a pandemia, seja ela a questão das autoridades, né, do respeito às autoridades. Nós precisamos depender do nosso Deus. Amém? Amém, amém. Deus abençoe, né? E vamos então, essa palavra possa ficar guardada em nosso coração, possamos como igreja saber, né, ter esse posicionamento. Eu quero cumprimentar a Sabrina também, Vasconcelos, boa noite, a paz do Senhor, a paz para você também, minha irmã, ela nos acompanha lá de João Pessoa. E vamos orar pelos pedidos de oração pessoais, né? Então, vamos orar pela vida da irmã Chaguinha, né, que colocou aqui o seu pedido, também pela vida do irmão Ailson. Tivemos apenas esses dois pedidos, então vamos orar e em seguida encerraremos o nosso programa. Amém? Oremos. Em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida do irmão Ailson. Cuida da sua saúde, restaura, Pai, a cada dia, fortalece seu organismo, fortalece seus pulmões, fortalece todo o sistema do seu corpo e que em breve, meu Deus, o irmão Ailson possa voltar a congregar, possa voltar a estar na tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai, do irmão Ailson, dá a ele força, energia, opera poderosamente no organismo do teu servo. Eu quero te pedir também, ó Deus, pela irmã Chaguinha, ela agradece todas as bênçãos que o Senhor tem proporcionado. Eu quero te pedir também pelo aniversário da Igreja Batista da Convenção lá em Aurora, que está completando, ó Deus, 12 anos de trabalho missionário iniciado ali na cidade. Ó Deus, continue abençoando, ó Deus, aqueles irmãos, aquela igreja, e que eles possam prosseguir sempre, ó Deus, com os olhos voltados para o Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, pela missionária Mazé, a sua estada lá em Aracaju, a igreja ali em Marisópolis. Quero te pedir pelo irmão Regilane, essa viagem que ele está fazendo a trabalho. Quero te pedir por toda a minha família, Deus, reunida no Rio de Janeiro, pela aldeia Cunanã, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas e reconhecemos a nossa total dependência do Senhor.
É a oração que nós fazemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pois obrigado, né, mais uma vez, missionária Mazé, pela participação, irmão Regilânio, pela parceria de sempre, você que nos acompanhou hoje, você que participou, comentou, Deus abençoe a sua vida. Estamos encerrando o nosso programa Força para Viver e na próxima semana estaremos aqui de volta. Vamos falar sobre o assunto cultivando relacionamentos saudáveis, né? Temos uma convidada aí que já acertamos, para nos ajudar falando desse assunto. Então, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Boa noite a todos.